Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para resolver uma questão de direito constitucional que caiu na última prova do TJ São Paulo, prova de escrevente 2017. Olha só o que caiu. Maria, brasileira, ela estava grávida quando viajou para a Alemanha. E aí, em virtude de complicações de saúde, o bebê dela nasceu antes do tempo, quando ela ainda estava na Alemanha. Então, ele nasceu no território do Estado alemão. Considerando apenas os dados apresentados, pode-se afirmar que nos termos da Constituição Federal, o filho de Maria vai ser o quê? Veja, essa questão envolve os direitos de nacionalidade, que estão previstos todos eles no artigo 12 da Constituição Federal. Vale a pena ler esse artigo, ele é bem curtinho, estão todas as regras lá bastante claras, e toda vez que cai alguma questão relativa aos direitos da nacionalidade, eles pedem a literalidade do artigo 12. Então veja, segundo esse artigo, são brasileiros natos. Tem três alternativas, ou seja, três hipóteses de estabelecimento do vínculo da nacionalidade nata. A primeira delas é o nascimento no território brasileiro. Então, veja, todas as pessoas, segundo o artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição, que tiverem nascido no território da República Federativa do Brasil, são consideradas brasileiras natas. Só tem uma exceção a esta regra, a não ser que os pais sejam estrangeiros e estejam no Brasil a serviço do seu país, que são os casos famosos de filhos de diplomatas, filhos de representantes, membros de missões diplomáticas, que estão no Brasil só a serviço do seu país. Não é o caso, porque a Maria estava na Alemanha e o filho dela nasceu por acaso e, portanto, como ele não nasceu no território do Brasil, não é a hipótese de nacionalidade nata pelo critério do ius solis. A linha B do artigo 12, ela fala que também são brasileiros natos quem? Os nascidos no estrangeiro, é o caso, né? Ele nasceu no estrangeiro, na Alemanha, de pai ou mãe, também é o caso, pai ou mãe, porque a mãe é brasileira, ele nasceu na Alemanha, portanto, aí tem uma condição, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Veja, no enunciado da questão não consta essa informação, mas vamos ver se nas alternativas tem essa informação. E só para a gente terminar, a última hipótese de estabelecimento do vínculo nato de nacionalidade, brasileiro nato, é a hipótese de pessoas também que nasceram no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, é o caso, né? E aí tem mais uma condição. Eles não estão a serviço do Brasil. Então, eles estão lá a passeio, estão lá por qualquer outro motivo. Mas se a criança vem morar no Brasil, então vem residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira, vai ser considerada brasileira nata. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa for registrada em repartição brasileira competente no próprio exterior. Então, veja, só para a gente fazer um resuminho rápido dessa matéria, que ela cai bastante. Quem que é brasileiro nato? Todas as pessoas que nasceram no território brasileiro, independentemente se os pais são estrangeiros, só tem uma ressalva. Se os pais são estrangeiros e só estão no Brasil a serviço do seu país de origem. 2. Quem nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, vai ser brasileiro nato em duas hipóteses. Se o pai ou a mãe brasileiros estão no estrangeiro, no exterior, a serviço do Brasil, ou não estando a serviço do Brasil, se a criança foi registrada em repartição brasileira competente lá no exterior mesmo, ou não, ela veio depois residir no Brasil e depois de ter residido, ela optou pela nacionalidade depois de atingida a maioridade. Vamos ver o que diz as alternativas? Olha só, alternativa A. Ele é brasileiro nato porque a Maria é brasileira. Não necessariamente. A Maria sendo brasileira, o filho pode ou não ser da nacionalidade nata, porque depende de todos aqueles requisitos que estão no artigo 12 da Constituição. Alternativa B, mesma coisa. É brasileiro nato, bastando que o pai também seja brasileiro. Não, porque a Constituição prevê que para as pessoas que nasceram no exterior, se forem filhos de pai ou mãe brasileira, tem uma série de requisitos para ser considerados brasileiros natos. Não basta que o pai e a mãe sejam brasileiros. A alternativa C diz que ele é brasileiro naturalizado, desde que ele opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Na verdade, não. A nacionalidade brasileira naturalizada, ela atende a outros requisitos que estão no inciso 2º do artigo 12. Não é o caso. A alternativa D diz que ele é brasileiro nato, bastando que ele venha a residir. Está incompleto, né? Porque ele será brasileiro nato se vier residir e optar. Então, falta essa informação, portanto, a alternativa está errada.
A alternativa E diz: ele é brasileiro nato se a Maria estiver na Alemanha a serviço da República Federativa do Brasil. Aí sim, é exatamente a hipótese do artigo 12, a linha inciso 1, a linha B da Constituição. Portanto, resposta correta, alternativa E. É isso, ficamos por aqui.